Faz o seguinte, olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala para ela uma razão pelo qual você é grato a Deus, porque você é agradecido a Deus. Compartilhe com a pessoa do seu lado, rapidinho, por favor. Uma razão pelo qual você é agradecido a Deus. Graças a Deus. E é por isso que nós estamos juntos aqui hoje, porque o nosso Deus, digno de toda a glória, nos reuniu, nos encheu de todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo, de maneira que nós podemos compartilhar alegremente desse momento. Vamos orar juntos para nós começarmos o culto dessa noite. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Pedimos que nos conduza nessa noite, que receba os nossos louvores ao Senhor, como adoração pura e sincera ao Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós temos de fazer parte do teu povo. Nos ajuda a, sendo parte do teu povo, viver de maneira digna e honrosa do Senhor. Viver te glorificando e viver debaixo do teu senhorio, sabendo que o Senhor, o Deus de toda a glória, nos suprirá todas as necessidades e que nós viveremos diante do Senhor, graças à obra do nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro além de ti. Então cante, digno de glória, digno de glória. Ao longo dos últimos meses, a carta de Paulo aos Filipenses, e nessa carta nós aprendemos diversas coisas a respeito de Deus. Aprendemos que é Ele que nos dá o amor e o bom conhecimento, que é Ele que nos adota como filhos, que é Ele que nos faz parte da sua família. Nós cantamos a esse Deus que é digno de todo louvor. Deus, que segundo as suas riquezas suprirá todas as necessidades em glória. Cristo,
cidade está nos céus, de onde esperamos Salvador, o Senhor Jesus, que nos reconciliou. E quando vier, transformará corpo abatido em glorioso, pois só Ele tem todo o poder de sujeitar todas as coisas. Deus que dá o amor e nos adota como filhos. Deus que ensinou a humildade. Deus que começou a boa obra e a completará até Jesus voltar. Esse Deus glorioso criou todas as coisas que existem. Ele criou o ser humano para viver uma vida de adoração ao Senhor, para viver em intimidade com Ele, em proximidade com Ele. O ser humano, com a atitude do seu ser, vivendo um relacionamento com o seu Criador. E assim o ser humano poderia viver em eterna alegria ao lado daquele que o criou. Mas o pecado afastou o ser humano de Deus. O pecado é a falha em adorar a Deus. É a inabilidade do ser humano de se aproximar de Deus. O pecado foi iniciado no pecado de Adão e perpetuado por toda a sua geração. De maneira que todos os seres humanos se fizeram indesculpáveis diante de Deus. Todos pecaram contra Deus. Todos ofenderam o caráter santo de Deus. E é por causa do pecado que, quando olhamos ao nosso redor, vemos um mundo cheio de destruição, cheio de solidão, cheio de sofrimento, doenças e tristezas. É por causa do pecado que os relacionamentos entre os seres humanos ficam prejudicados e que os corações vazios ficam sempre em busca de alguma coisa para preencher. É por causa do pecado que os nossos corações não conseguem encontrar um lugar para descansar, não conseguem encontrar um lugar para se sentir completos. Afinal de contas, fomos criados para viver ao lado do eterno, e o pecado criou um vazio eterno dentro de nós. Como resolver esse problema? Como voltar a se relacionar com o Deus Santo? Afinal de contas, o pecado deve ser punido, e Deus, sendo justo, deve punir o pecado. O salário do pecado é a morte, e Deus, na sua plena justiça e perfeição, deve executar a punição sobre o pecado. Como que os seres humanos poderiam se aproximar de Deus se em seus pecados eles seriam consumidos por Deus? E como que os pecados seriam pagos se nenhum ser seria capaz de responder a uma dívida eterna? Deus responde a essa questão com o Senhor Jesus Cristo. Ele veio até a terra, viveu uma vida perfeita. Ele era completamente homem e completamente Deus. O próprio Deus andando na terra, viveu a vida perfeita, a vida que nenhum de nós conseguiria viver. Viveu a vida em proximidade com o Senhor, no caráter de Deus, obedecendo à justiça exigida na lei, vivendo na santidade esperada dos seres criados para viver em relacionamento com Deus. Mas o Senhor Jesus disse que deu a sua vida de bom grado. O Senhor Jesus entregou a sua vida na cruz. Ele morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados, para sofrer a punição que era devida a nós, para sofrer o castigo prometido àqueles que cometeram pecado. O Senhor Jesus tomou os nossos lugares, e na cruz caiu sobre ele toda a ira de Deus, de maneira que Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. E por causa dele, os pecados estão pagos. Mas o Senhor Jesus ressuscitou. Ele provou que o poder da morte não tinha nenhum efeito sobre ele. Que ele, o dono da vida, tinha uma vida eterna, capaz de vencer até mesmo o poder da morte. O pagamento realizado por Jesus Cristo foi o pagamento eterno, necessário para a salvação. Na sua ressurreição, o Senhor Jesus Cristo deixou que o seu Espírito viesse após a sua ascensão, para separar um povo para si. Um povo, como diz o profeta, zeloso de boas obras, com corações de carne voltados para o Senhor, capazes de viver aquele relacionamento para o qual o ser humano havia sido criado em primeiro lugar, capazes de viver em adoração ao Senhor, capazes de viver glorificando ao Senhor. O Evangelho de Jesus Cristo convoca ao arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados e renda-se diante do Senhor. E você que foi chamado pelo Evangelho, lembre-se que o Evangelho exige uma conversão de caminho, uma mudança de direção. Se antigamente você vivia de maneira perdida e nos próprios deleites, agora você vive para a glória de Deus.
vive para um relacionamento de intimidade com o Criador. Para que se cumpra aquilo que está escrito em Romanos 11:36, que diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós agora, por causa do Evangelho de Jesus Cristo, podemos viver para glorificar ao Senhor eternamente. Que este Evangelho faça diferença e quebrante os nossos corações em todas as oportunidades que tivermos de ouvir a respeito dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Porque dele, por ele, para ele São todas as coisas. porque dele, Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. quão profundas as riquezas do Senhor, quão profundas Riquezas do saber e o conhecer de Deus. e quão insondáveis Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, pra sempre, amém. Assim como nós acabamos de ouvir no Evangelho, Jesus, o Filho de Deus, ele foi enviado para que pudesse pagar o preço da nossa dívida. A morte que era destinada a nós, ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou como o Rei eterno e imortal. Digno de toda a nossa adoração, ele é o único. Ao único que é digno De receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é
nós te louvamos. Nós nos rendemos ao Senhor e nos consagramos para o louvor da tua glória, Senhor. Nós te agradecemos e te engrandecemos. Pedimos que conduza nesta noite o pastor Francisco, que vai trazer a mensagem. Dê ao teu servo as palavras que vêm do teu coração. E dê a cada um de nós a disposição de aprender, de estar atentos e de nos envolvermos com aquilo que a tua palavra nos ensina. Que aquilo que cantamos agora, que te coroamos como nosso Senhor, seja verdade enquanto ouvimos a tua palavra. Que como súditos fiéis, ouçamos aquilo que o Senhor deseja nos ensinar e estejamos submissos ao Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de ouvir as tuas palavras eternas. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Você pode se sentar? Pastor Adolfo. Alô. Oi, boa noite a todos, né? Bom estar aqui com vocês, ver cada um de vocês, né? Nessa noite nós temos o privilégio de receber o pastor Francisco Simeão. Ele é nosso missionário lá em São Luís Gonzaga, no Maranhão. Então ele tem trabalhado e iniciado uma igreja lá no interior do estado do Maranhão. E nessa noite, né, nós vamos ter o privilégio de o ouvir. Ele tem estudado junto conosco lá no Maranhão o livro de Filipenses. Então ele está bem inteirado e com certeza Deus tem estado na direção para o aprendizado da palavra. Então, Deus abençoe, meu irmão, que Deus fale aos nossos corações. Obrigado, pastor Adolfo. Obrigado a toda a igreja que me acolheu com o maior carinho possível, né? Essa igreja me traz muitas lembranças, né? A primeira vez que entrou uma noiva linda e maravilhosa por essa igreja. Depois foram apresentadas duas crianças lindas demais. Então, essa igreja, para mim, me traz muitas boas lembranças. E eu quero dar as boas-vindas a todos os irmãos que são das outras congregações, das outras igrejas que fazem parte daqui. Os irmãos do Cacau, e todos os que estão aqui presentes. Opa! Não sabia que não podia fazer muito força aqui. E eu vou começar bebendo um pouquinho de água. Hoje eu estou entendendo por que o pastor Enoque, quando está pregando aqui, bebe tanta água, né? Eu pensei que Manaus estivesse quente, mas não fosse tanto. Mas, realmente, eu não posso dar início também sem mandar o meu abraço para o meu irmão Tertuliano, que está lá no Piauí, e ele nos assiste também. E também para a igreja lá em São Luís Gonzaga, abraço para a família que está nos assistindo lá também. E sou sempre grato por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas e como Ele tem nos conduzido para que nós possamos viver para a glória do Senhor. Outra coisa que eu entendo do pastor Enoque é a questão de ele ficar meio confundido com o óculos e o microfone e tudo aqui na hora de pregar. Eu vou mais uma vez pedir que os irmãos baixem suas cabeças, que nós possamos nos dirigir a Deus em oração. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, por fazermos parte do teu corpo, que o Senhor esteja nos conduzindo na pregação, que o Senhor esteja conduzindo os nossos corações ao entendimento da tua palavra, que o Senhor nos usa como canal de bênção para que nós possamos, através da tua palavra, revelar quem o Senhor é e que o Senhor possa estar nos abençoando, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Como o pastor Adolfo já falou, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Nós estudamos de maneira expositiva para que nós possamos ter melhor compreensão a respeito de quem Deus é. Porque as Escrituras, ela revela o caráter de Deus, revela quem Deus é.
o Deus Santo é revelado e ele nos constrange a nos colocarmos em obediência a ele por sermos pecadores e dependentes da glória de Deus. E hoje, ao estudarmos a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, nós vamos iniciar a partir do versículo 10, nós vamos ler até o versículo 20. E eu queria que a igreja lesse comigo até os dois versículos, o 19 e o 20. Você tem uma Bíblia aí, pode acompanhar a leitura. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10, diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todo o sempre. Amém. A carta de Paulo aos Filipenses, ela é uma carta que revela um intenso afeto entre a igreja e o apóstolo Paulo, como líder daquela igreja. Esse grande afeto se desenvolve no sentido de que aquela igreja vive unida com o propósito de glorificar a Deus e ser conduzida por Deus. E tudo começa porque aquela igreja decide viver de acordo com a palavra do Senhor, o obedecendo e sendo guiada por Deus através da sua palavra, né? E aquela igreja, na intimidade que eles têm uns com os outros, eles vivem unidos e essa união manifesta a glória de Deus. Eles vivem como o corpo do Senhor, porque a Bíblia descreve que a igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo, da qual Ele é a cabeça, que Ele é quem nos conduz, né? E eles vivem esse exemplo. Aquela igreja em Filipenses, ela serve como modelo para todos nós que desejamos servir a Deus em adoração e sujeição. Ao longo da nossa vida cristã, nós somos constrangidos a viver de uma maneira agradável diante de Deus, abandonando os nossos desejos e as nossas paixões e a cada dia mais avançando para glorificar a Deus, para viver de uma maneira que Deus seja glorificado através das nossas vidas. E hoje nós vamos estudar os versículos 19 e o 20 em especial, né? Toda essa leitura eu fiz uma recapitulação a respeito da carta de Paulo em si, para que a gente possa compreender. Como nós estudamos de maneira expositiva, a gente estuda de pouquinho em pouquinho para facilitar a nossa compreensão
da palavra de Deus para que nós possamos perceber o quanto Deus é revelado através das Escrituras. Pois bem, o nome da nossa série, que nós estamos estudando hoje, é A Igreja Gloriosa. E o título da nossa pregação de hoje é A Deus Seja a Glória. Ao longo dessa série, nós estudamos e aprendemos com o exemplo dos filipenses o que significa ser uma igreja gloriosa. Ser uma igreja gloriosa tem um sentido de viver para a glória de Deus. Então, podemos dizer que a igreja gloriosa vive a cooperação na total dependência do Deus glorioso. O Deus glorioso, aquele que nos liberta através do Evangelho, como o pastor Jonatas acabou citando aqui, falando, proclamando o Evangelho, passo a passo, como Deus, Ele é misericordioso, Ele nos criou perfeito e Ele nos restaura para que nós possamos viver para a glória dEle. Como o exemplo da igreja dos filipenses, na cooperação mútua entre Paulo e os irmãos, nós podemos perceber, o que é demonstrado. É demonstrado o compromisso no Evangelho, na certeza da fidelidade de Deus. Nós podemos também destacar o contentamento do apóstolo Paulo. Obrigado. Mais um pregador foi necessário. Obrigado. Como eu estava dizendo, o contentamento de Paulo como alguém que espera em Deus na plena certeza de que Deus não apenas supre a sua necessidade, mas Ele mesmo é tudo o que Paulo necessita. Ele deixa claro isso ao longo da epístola aos Filipenses. Em especial, no versículo 21 do capítulo 1, quando ele afirma, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Significa que Deus é tudo na vida de Paulo. Deus, Ele preenche plenamente o coração do apóstolo Paulo. De maneira que não sobra espaço para lamentações, no sentido de que o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos filipenses, ele está na prisão, sofrendo. Mas ainda assim, ele se alegra por ter Jesus como seu Senhor. E ele se submete a Deus, independentemente das circunstâncias. O contentamento do apóstolo Paulo, ele se estende e contagia aqueles irmãos. Ele conclama aqueles irmãos a viverem no mesmo desejo de glorificar a Deus. E em toda a carta que ele escreve aos filipenses, ele chama os filipenses a viver dessa maneira, para a glória de Deus. A igreja gloriosa, ela vive num só corpo, representando ao Senhor. Ela demonstra o seu total contentamento, e o apóstolo Paulo mostra o seu total contentamento na edificação da igreja, na transformação daquela igreja, de cada membro daquela igreja. E essa igreja, ela nos constrange, e nós também, eu percebo que nós temos vivido dessa maneira. Nós recebemos a visita dos pastores lá com a gente, foi muito bom estar com eles. Aqui eu sou bem recebido, aqui eu vivo aqui uma calorosa recepção, e eu sinto o carinho, o abraço de cada irmão, a sinceridade no coração de abraçar com sinceridade, dizendo, nós fazemos parte da mesma família. Então, a epístola de Paulo nos constrange a viver assim, e nós temos aprendido ao longo dessa carta a viver dessa maneira. E
desejamos viver dessa maneira não por um mero desejo nosso, mas porque Deus é digno de adoração, de louvor, porque nós devemos, como igreja, glorificar o Senhor, vivendo de uma maneira agradável diante dele. E como eu já falei, né, o apóstolo Paulo, ele quer a edificação da igreja em Cristo, quer que aqueles irmãos se submetam a Deus, porque ele sabe que isso é proveitoso para aqueles irmãos. O exemplo do versículo 17 do capítulo 4 diz assim, o apóstolo Paulo diz, não que eu procuro dádiva, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Ele está feliz com a cooperação recebida em bens materiais que os filipenses enviaram para ele através de Epafrodito. Mas ele está muito mais feliz porque aquela igreja vive na disposição da propagação do evangelho. Aquela igreja vive submissa ao Senhor, servindo, cooperando com o apóstolo Paulo de todas as maneiras. E assim, todos nós, como igreja, podemos cooperar uns com os outros. Porque nós vemos o exemplo do apóstolo Paulo, que ele está na prisão, mas ele está conduzindo a igreja no caminho do Senhor. Ele escreve essa carta resolvendo problemas que tem dentro da igreja, ou instruindo os irmãos a resolverem os problemas de relacionamentos que existia entre eles. No exemplo de Evódia e Sintique, descrito no capítulo 4, nesse capítulo 4 que nós estamos estudando recentemente. Ele chama toda a igreja a participar da resolução daquele conflito para que Deus seja glorificado no meio daquela igreja. E como nós vimos nas últimas pregações sobre o princípio da semeadura e do cuidado, eles escolheriam os frutos como a manifestação da glória de Deus. Quando nós vivemos a cooperação no Senhor, nós colhemos os frutos para a glória de Deus, para a manifestação da glória de Deus. Aquilo que Deus faz, a ação de Deus em nossas vidas, os frutos que nós colhemos para a glória de Deus. Vou tomar mais aqui um pouquinho de água. É muito bom fazer parte de uma igreja que se submete a Deus, que está sempre empenhada em aprender mais e mais sobre a palavra do Senhor, de olhar o quanto Deus se revela para que a gente possa anunciar o evangelho a outras pessoas, com entendimento daquilo que nós estamos lendo. E o apóstolo Paulo, ele nos dá esse exemplo maravilhoso para que nós possamos nos conduzir da maneira agradável a Deus. E ele diz a partir do versículo o pregador foi colocado no local, mas foi falha minha, não foi da menina que me ajudou, não. Como está escrito, a partir do versículo 19, o apóstolo Paulo, ao agradecer a provisão que os irmãos enviaram lá da igreja de Filipos, ele se refere a Deus como o meu Deus, Ele diz, o meu Deus, o Deus que chamou Paulo para a obra do evangelho. Nós vamos desenvolver essa pregação. Até agora só foi a introdução, espero que todos estejam bem empolgados para assistir a mensagem. Porque eu acho que hoje vai ser um pouquinho demorado, mas não vai demorar tanto também não. Nós vamos desenvolver em 3 tópicos, o meu Deus, o primeiro tópico. O segundo é por Cristo Jesus.
E o terceiro é o nosso Deus. Quando o apóstolo Paulo, lá no versículo 19, ele diz, o meu Deus, ele se refere ao Deus que o chamou para o anúncio do Evangelho, para a obra do Evangelho. Quando ele fala, o meu Deus, ele está afirmando, o Deus a quem eu me submeto, em quem eu confio plenamente, a esse Deus, ele chama os filipenses a entender que esse Deus é aquele Deus que supriu todas as suas necessidades. E ele lhe apresenta um Deus que intimamente esteve com ele o tempo todo, que nunca o abandonou. No início da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 3, ele também se refere a Deus como o meu Deus. Ele diz, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. E aí, eu não vou ler, mas depois ele diz, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Depois você pode conferir aí na sua Bíblia. Meu Deus, com essa expressão, Paulo se refere ao modo que Deus, a quem ele serve, cuidará daquela igreja que tanto e tão de perto coopera com o apóstolo. Uma igreja que é parceira do apóstolo Paulo em todos os momentos. E é o mesmo que dizer também, o meu Deus, que nunca me desamparou, que cuida de mim, que possibilitou a vocês a cooperarem comigo e a serem participantes da obra do Evangelho. E aí ele continua dizendo, segundo as suas riquezas, o que significa dizer segundo as suas riquezas? Deus age segundo as riquezas do seu caráter. Ele age de acordo com o seu próprio caráter, santo, perfeito. Segundo as suas riquezas, revela o fato de que Deus é autossuficiente, que ele tem em si, mesmo todas as riquezas. Em Romanos capítulo 11, versículo 33, está escrito, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, ele está falando de algo que ele conhece, que é a palavra de Deus. E ele está falando de alguém que ele conhece, o próprio Deus. E é importante lembrar que Paulo reconhece o que significa as riquezas de Deus. Podemos ver dessa maneira, que Paulo, ele é totalmente confiante em Deus, que ele é dependente do Senhor o tempo todo, que ele é submisso ao Senhor e que ele descreve o Senhor pela intimidade que ele tem com Deus. É importante lembrar que ele sabe o que significa, pois ele, lá no capítulo 3 de Filipenses, ele fala que deixou tudo que antes ele pensava ser valioso pela excelência do conhecimento de Jesus. E o que ele está fazendo com a igreja é conduzindo essa igreja a esse mesmo desejo de conhecer mais quem Deus é através de Jesus. Paulo escreve aos Romanos para demonstrar que tudo o que existe pertence ao Senhor. Em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, ele diz assim, o versículo que o pastor Jonatas citou na proclamação do Evangelho, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glórias ao Deus que supre todas as nossas necessidades.
Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades. É o Deus que cuida completamente dos filipenses e também é o Deus que cuida de nós. Quando nós nos colocamos no mesmo modelo de sujeição que a igreja em Filipos se colocava, né? Deus, assim como Ele cuidou completamente dos filipenses, Ele cuida de nós também da mesma forma, né? Deus, por causa do seu caráter perfeito, para a manifestação da sua glória na igreja, suprirá todas as necessidades para a manifestação de todos os atributos, revelando o senhorio absoluto de Jesus Cristo. E Ele faz isso, tanto na vida dos filipenses quanto nas nossas vidas, né? Nós precisamos olhar o modelo de igreja que glorifica a Deus e nós podemos fazer isso através das Escrituras, né? Nós vemos isso na igreja primitiva, de onde nós, lá a igreja em Atos, quando ela começa, a partir do capítulo 2, versículo 42 ao 47, que a igreja vivia da mesma maneira que a igreja de Filipenses também se desenvolvia, né? Eles viviam fundamentados na palavra, né? Que eles viviam de acordo com as Escrituras, com o evangelho que foi anunciado primeiramente a eles, e eles viviam juntos, unidos, comendo juntos, né? Com singeleza de coração, eles partiam o pão, eles viviam como uma comunidade, família de Deus. E esses modelos de igreja são os modelos de igreja que nós, como servos do Senhor, devemos seguir esse modelo, né? Para manifestar o senhorio absoluto de Cristo, através do nosso viver, é importante entender que o senhorio de Cristo é revelado na relação de cooperação na igreja, né? Então, se nós vivemos uma relação de cooperação uns com os outros, então nós vivemos no reconhecimento de que Cristo é Senhor das nossas vidas, que Ele é o Senhor absoluto das nossas vidas. Nós podemos também entender, com o exemplo dos filipenses, que Deus usa os seus líderes, né? Usa os líderes da sua igreja para apacentar, conduzir, cuidar, sempre reconhecendo que Ele é Senhor absoluto e que Ele é quem cuida da sua igreja, sustentando-a. Que os líderes, quando cuidam da igreja, são agraciados por Deus, por Deus permitir que eles participem nesse processo tão importante na vida da igreja, que é comprada pelo sangue do Senhor. Da mesma forma, os liderados que cooperam com os seus líderes estão também sendo privilegiados por Deus. Nesse relacionamento, nós todos somos privilegiados por Deus. Porque tanto naquele que contribui, por exemplo, a igreja em Filipos, ela enviou para o apóstolo Paulo, que estava na prisão, a provisão, bens materiais, que ele estava em necessidade. Eles reconheceram isso. E o apóstolo Paulo, mesmo estando em prisão, ele não deixava de contribuir com aquela igreja, de cuidar daquela igreja, né? De amar aquela igreja. Então, nesse relacionamento, Deus é glorificado na cooperação mútua entre os líderes e aqueles que são liderados. E todos nós temos a responsabilidade de glorificar a Deus. Não só os líderes, mas também todos os que são liderados. Somos da mesma importância dentro do corpo do Senhor. Eu não sei se eu estou dando muita informação, e eu sei que nós que costumamos estudar, já temos mais ou menos como
a ideia da carta de Paulo aos Filipenses, e eu espero que eu esteja esclarecendo, sendo bem claro, na verdade, para todos os que estão nos visitando, que não têm costume de estar aqui com a gente, ou que não vêm frequentemente, que Deus possa estar fazendo com que a sua palavra seja compreendida, né? Que nós possamos viver para a glória do Senhor em tudo o que nós fazemos. Nós fazemos as pregações da palavra de Deus sempre pensando em glorificar ao Senhor, sempre com esse objetivo. Então, Deus permite que a igreja haja uma unidade em que uns cooperem com os outros. Essa é a ideia. E isso é o que a igreja, isso é que o apóstolo Paulo, ele diz para a igreja dos Filipenses. Ele demonstra todo o tempo o amor e a cooperação que deve haver na igreja. As necessidades, né? Quando ele diz o meu Deus, ele está falando do Deus que cuida dele. Segundo as suas riquezas, ele está falando do seu próprio caráter, e que tudo pertence a Deus, e que tudo está debaixo do senhorio de Cristo, de Deus através do senhorio de Cristo, através do Senhor Jesus Cristo. E aí quando ele fala, ainda no versículo 19, suprirá todas as vossas necessidades em glória. As necessidades em glória, ele está dizendo que Deus cuidará gloriosamente daquela igreja de acordo com a imensidão da sua própria glória. Ao falar que as necessidades são em glória, o apóstolo Paulo está falando de algo conhecido. E nós podemos ver isso lá nos versículos 12 e 13 do capítulo 4, quando ele diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E na continuação ele diz por quê, né? Ele diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então nisso é manifesto a glória de Deus, na sujeição de Paulo a Deus, né? E na provisão recebida também, Deus é manifesto entre os irmãos, né? Deus usa aqueles irmãos para abençoar o apóstolo Paulo. E usa o apóstolo Paulo para abençoar os irmãos, conduzindo aquela igreja da melhor maneira possível para que Deus seja glorificado. Dessa maneira, nós como igreja também devemos ser constrangidos a viver essa cooperação juntos. E nós já vivemos isso. Eu tenho vivido isso no meio de vocês, tenho sentido quanto existe um amor entre nós. Isso é muito importante. E a cada vez que o amor que Deus nos instrui é direcionado para os nossos irmãos também são constrangidos a amar, assim como Deus tem nos ensinado. É importante lembrar que lá no Maranhão, os irmãos que estão nos assistindo, tem sido uma igreja que ainda é em pouco número, mas eles têm cooperado comigo, têm estado juntos comigo, estudado a palavra comigo, buscando ser edificados. E também eu tenho aprendido nessa relação, porque nós não estamos aqui como líderes somente para ensinar, nós aprendemos uns com os outros. E tudo isso que eu estou falando é o resultado do cuidado de Deus, do atendimento das nossas necessidades. Esse amor que nós temos vivido entre nós é o resultado do que Deus está fazendo em nossas vidas, do suprimento das necessidades que nós temos. Nós temos necessidade de amar e a nossa natureza não é inclinada ao amor, mas Deus tem trabalhado em nossos corações e tem nos constrangido a viver dessa maneira.
ao falar que as necessidades são em glória, o apóstolo Paulo está falando de algo conhecido, como eu já falei antecipadamente, né? Nós podemos ver isso, como eu falei, que nós podemos ver isso quando ele diz que ele sabe estar abatido e também ter abundância, ter abundância e a padecer necessidade, como a gente acabou de ler, né? E em nós é manifestado a glória de Deus. E a glória de Deus é manifestada em nós por Cristo, segundo o que Deus tem feito em nossas vidas. Agora, isso nos direciona para o nosso segundo tópico, né? Como é que Deus manifesta a sua glória? Por Jesus Cristo. Deus manifesta a sua glória na igreja por Jesus Cristo. Por Cristo, todas as bênçãos são derramadas sobre aqueles que cooperam com o anúncio do Evangelho. Pois antes de cooperar com o anúncio do Evangelho, nós nos submetemos ao Evangelho. Lembrando que eu quero aqui lembrar sobre o momento em que o apóstolo Paulo se submete ao Evangelho de Cristo. No momento em que, lá no livro de Atos, no capítulo 9, quando ele está se dirigindo a Damasco, ainda na perseguição da igreja, quando ele ainda era Saulo, né? Que Deus se manifesta a ele, se revela a ele e muda a direção da vida dele. A partir daquele momento, ele se submete ao Evangelho. E a partir daquele momento, ele é constrangido por Deus a anunciar o Evangelho. E é por Jesus Cristo que ele é conduzido. E ele também leva à igreja o Evangelho que o alcançou. Nós também precisamos, por meio de Jesus Cristo, entender essas coisas, né? Por Cristo, por causa das bênçãos que são derramadas sobre aqueles que cooperam com o anúncio do Evangelho, os reinos, todo o poder e riqueza que pertence a Jesus é direcionado para o cuidado da igreja, né? Deus Pai sujeitou todas as coisas a Ele. Ele recebeu de Deus toda a autoridade e poder. E Ele usa esse poder que Ele tem. Jesus Cristo manifesta o seu poder na sua igreja. Como nós podemos ver o poder de Deus sendo manifesto na vida dos filipenses, né? O apóstolo Paulo está lá na prisão e os irmãos da igreja em Filipos nunca deixam de cooperar com ele. Quando ele fala lá no início do capítulo 1, ele é agradecido porque aquela igreja sempre cooperou com ele desde o início. E essa gratidão que ele tem pela igreja é, como eu falei, por causa de tudo que Deus tem feito na vida dele. É por causa de Cristo que tudo isso acontece. Que Deus é manifesto nesses relacionamentos entre a igreja, entre as pessoas que compõem a família de Deus. E pelo poder de Deus, Ele nos transforma. Filipenses capítulo 2, versículo 9, diz assim: está escrito que Deus exaltou o Senhor Jesus soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, né? Que todas as coisas que a igreja é abençoada somente por meio de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, Ele é o mediador das bênçãos de Deus. Tudo que podemos acessar é por meio de Cristo. Tudo que podemos acessar das bênçãos do Senhor é por meio de Jesus Cristo.
Isso significa que somente por meio de Cristo é que as nossas necessidades são atendidas, seja ela qual for, físico ou espiritual. E por meio dele, como nós podemos perceber a seguir, né? Que Deus é glorificado por meio dele. Deus é glorificado por meio de Jesus Cristo. Nessa mesma carta, o apóstolo Paulo, ao apresentar o hino cristológico, quando ele apresenta o hino cristológico, a partir do versículo 6 do capítulo 2 de Filipenses, né, ele diz assim, o versículo 5 ele fala que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí o versículo 6 ele diz por que nós devemos ter esse sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele decidiu glorificar a Deus na obediência ao Senhor, ao próprio Deus, a Deus Pai. E o versículo 7 ele diz assim, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Essa é a maneira pela qual Jesus Cristo obedeceu a Deus, glorificando a Deus. Deus é glorificado por meio de Jesus Cristo. Nós podemos perceber isso através das Escrituras. E o versículo 8 diz, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou, soberanamente lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, já estou no versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo, ele glorifica a Deus, sendo obediente, e a sua obediência não era uma obediência de maneira fácil, porque ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele viveu aqui como servo, como ser humano também, sentindo as mesmas dores, e ele se submeteu à morte de cruz em obediência a Deus, reconciliando-nos com Deus, glorificando a Deus. E isso nos constrange a vivermos para a glória de Deus, a vivermos de maneira que nós olhemos para Cristo como o exemplo que nós devemos seguir. Ele glorifica a Deus e é através dele que são supridas todas as nossas necessidades, como está escrito no versículo 19. Deus Pai, ele revela o seu Filho. O Filho de Deus é revelado e ele se sujeita ao Pai numa obediência modelo para todos os que desejam viver a glória de Deus, viver para a glória de Deus. Né? A obediência de Jesus, ela é uma obediência modelo para todos aqueles que desejam servir a Deus, para que todos aqueles que desejam estar diante de Deus, e assim como Jesus, ser constrangidos, porque nós devemos seguir o mesmo exemplo de Cristo. No início ele diz, só que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí ele fala o quanto Cristo se submeteu a Deus e glorificou a Deus. E ele nos constrange a viver para a glória de Deus também. Né? Aquele que nos abençoa, Cristo, ele é as bênçãos do Senhor, que são derramadas sobre nós. Todas as bênçãos que nós podemos acessar, como já falamos, está em Cristo Jesus. Cristo, ele é quem derrama na igreja todas as ricas bênçãos de Deus. As ricas bênçãos de Deus, elas são completas em Jesus Cristo. Por meio dele,
a igreja acessa essas bênçãos e desfruta dessas bênçãos rendidos aos pés de Cristo. Não tem como usufruir das bênçãos de Deus, não tem como desfrutar das bênçãos de Deus sem estar rendidos a Jesus. Não existe transformação de vida sem constrangimento aos pés de Cristo. Nós precisamos olhar para o seu exemplo. Essas bênçãos, elas servem também para nos identificar como servos de Deus. O que identifica o apóstolo Paulo como servo de Deus? Ele está lá na prisão, ele está sofrendo, mas ainda assim ele se alegra porque o evangelho está sendo anunciado. Está escrito lá no versículo 12 do capítulo 1 de Filipenses. Ele diz que ele fala para os irmãos, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do evangelho, de maneira que as minhas prisões foram manifestas por toda a guarda pretoriana e nos demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então, ele vê proveito em tudo, porque ele sabe em quem ele está confiando. E nós, como igreja, nós precisamos ser constrangidos a isso, a olhar para o exemplo de Cristo e a nos constranger diante dele, usufruindo as bênçãos do Senhor, desfrutando das bênçãos do Senhor em obediência e sujeição a ele. Dessa forma, as bênçãos do Senhor revelam o poder de Deus, sujeitando o ser humano, rendendo glórias a Deus por meio de Cristo. O apóstolo Paulo revela o Deus quem ele serve. A igreja, ele revela o Deus a quem ele serve, à igreja, levando a igreja à compreensão de quem Deus é. Paulo também é o mesmo que ele serve. O apóstolo Paulo diz que o exemplo de Cristo, que esse Cristo a quem o apóstolo Paulo serve, é o mesmo Deus quem eles devem servir, né? E é o mesmo Deus que eles já usufruem das bênçãos, já desfrutam das bênçãos do Senhor, né? Então, depois ele diz no versículo 20, ora, o nosso Deus. E quando ele se refere ao nosso Deus, essa expressão significa que Paulo está demonstrando a unidade possível entre eles. Né? Ele está demonstrando que essa unidade em Cristo é possível entre eles. E que eles já desfrutam disso. Que eles desfrutam dessa comunhão para a glória de Deus. Quando ele fala o nosso Deus e Pai, ele está trazendo um chamado coletivo para toda a igreja. E nós queremos acompanhar um raciocínio. Se nós queremos ser uma igreja que glorifica a Deus, seguindo o modelo das igrejas que, segundo as Escrituras, vivem para a glória de Deus, nós devemos entender que nós somos chamados para vivermos coletivamente para a glória de Deus. Que a nossa vida seja para glorificar a Deus, que a Ele seja toda a glória. Quando ele diz o nosso Deus e Pai, ele está revelando o chamado à permanência de maneira coletiva, né? Um chamado a persistir em servir a Deus, de maneira coletiva. Toda a igreja juntamente no mesmo propósito, com a mesma visão e intensidade, como o exemplo dos filipenses. O apóstolo descreve no capítulo 2, versículo 2, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. E ele fala isso para que Deus seja glorificado. A igreja deve viver essa unidade, essa comunhão,
E tudo isso porque Deus é digno de glória, e a Ele seja dado toda a glória. E tudo isso significa que nós devemos viver de maneira que glorifique a Deus, e que a Ele seja a glória. A igreja gloriosa é chamada para glorificar o Deus poderoso por todo o seu cuidado que Ele tem com a sua igreja. Tanto na vida de Paulo quanto na igreja. Então, nós temos um chamado coletivo a viver da mesma maneira, uma maneira como um único ser. Nós somos o corpo de Cristo, segundo as Escrituras nos afirmam, né? Cristo, Ele deve nos guiar. Ele deve guiar os nossos pensamentos, Ele deve guiar as nossas ações, Ele deve preencher todo o espaço do nosso coração. Deus é revelado no cuidado de toda a igreja, tanto na abundância quanto na escassez. A igreja gloriosa pode cumprir o seu papel revelando a Deus no contentamento, demonstrando confiança e satisfação em quem Deus é. A satisfação não está naquilo que Deus pode nos oferecer, mas em quem Deus é. Porque se nós pararmos para pensar, o apóstolo Paulo lá naquela prisão, se ele buscasse satisfação no que ele recebia, ele não estava tão satisfeito. Mas a satisfação dele estava em Deus. E ele chamava aquela igreja, o tempo todo, a viver com unidade. Desde o momento da sua conversão, ele decide viver segundo as Escrituras. Ele decide ter uma vida seguindo os fundamentos da palavra, vivendo de acordo com a palavra. E ele chama toda a igreja a viver uma comunhão sobrenatural, como eu falei. Nós não somos inclinados ao amor, mas Deus nos constrange ao amor. Então, é isso que o apóstolo Paulo contribui com aquela igreja, de maneira a chamar os irmãos a viver esse amor que ele tem na relação dele com Deus. E ele chama a igreja a desfrutar dessa relação. O líder, a igreja e o seu maior líder, que é Deus. Assim é necessário que isso seja constante, né? Que nós possamos viver para a glória de Deus para todo sempre, em todo tempo e em todas as circunstâncias. Que a igreja deve, concordemente adorar a Deus e glorificar o seu nome. Juntas, unidas, como uma única pessoa. A união como o corpo do Senhor, em que uns servem aos outros e todos servem a Cristo. Com isso em mente, devemos, à luz das Escrituras, avaliar as nossas necessidades, considerando a vontade e o propósito de Deus. O exemplo que Paulo nos deixa, claro, que as nossas necessidades podem ser supridas em Cristo. Com certeza, a nossa maior necessidade é conhecer conhecer o Deus que está conosco, né? É reconhecer que Deus está conosco o tempo todo. Nós devemos reconhecer que Deus está conosco o tempo todo, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, e que Cristo deve preencher todo o espaço dos nossos corações, e as nossas vidas sirvam a um único propósito: glorificar a Deus. Que a Deus seja a glória eternamente. Amém. A carta de Paulo aos Filipenses nos traz valiosas lições, valiosos aprendizados, né? E a cada passo que nós, como igreja, nos desenvolvendo
nos desenvolvemos buscando conhecer, buscando a cada dia mais olhar para o exemplo de Cristo, a cada dia mais nos unirmos no propósito de servir a Deus, que as nossas vidas devem seguir um único propósito, deve servir a único propósito: glorificar a Deus. Que a Ele seja toda a glória. Como lá em Romanos está escrito: a Ele pois a glória eternamente. Amém. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos estar juntos em muitas outras oportunidades. É um prazer, mais uma vez eu reitero que é um prazer estar aqui de volta, onde eu vivi as maiores emoções da minha vida. Onde Deus me constrangeu e me constrange a cada dia por onde eu vou. A partir de cada momento que Deus tem trabalhado no meu coração, eu tenho sentido mais a necessidade de servi-lo com mais fidelidade a cada dia. E é esse que deve ser o propósito de toda a igreja, de todos nós. E eu sei que nós temos vivido como igreja para alcançar esse propósito. Que nós possamos viver para a glória de Deus. E é sempre um prazer estar entre os irmãos. É um prazer receber todos os visitantes aqui também. É um prazer falar para a igreja que está me assistindo lá no Maranhão. É um prazer falar para o irmão Tertuliano que está lá no Piauí, né? Que eu tenho muitas saudades dele também, assim como eu estava com saudade de vocês, e hoje já posso dar um abraço em todos vocês. Eu agradeço a visita do meu irmão, que veio aqui também. Eu ainda não fui na casa dele, e ele veio aqui me dar um abraço, fico muito feliz por isso. Meu sobrinho João Pedro ali também. E eu sei que a minha mãe que está nos assistindo também está muito feliz porque a gente está junto. Que Deus seja glorificado em todas as coisas e durante todo o nosso viver. Agora eu passo a palavra para o pastor, que não sei se vai ter avisos. Né? Obrigado, pastor Francisco, pela disposição de estar aqui conosco, né? Muito feliz de tê-lo aqui uns dias, né? Então vamos aproveitar esse momento para as orações, né? Agradecimentos. Então anunciamos o Evangelho de Jesus para a glória de Deus, não pela glória dos homens, nem buscando ser reconhecidos, mas agradando ao que prova corações. Somos servos de Deus, graças a Deus que nos alcançou. Pelo Evangelho que nos libertou, graças a Deus que nos trouxe a vida. Pelo Evangelho nos fez membros da família. Servindo de noite e dia, em qualquer circunstância
Espírito de Deus nos constrange. O Evangelho anunciar, amando, exortando e consolando, vivendo em santidade ao Senhor, chamados para o reino e glória, pertencemos ao Senhor. Graças a Deus que nos alcançou pelo Evangelho que nos libertou. Graças a Deus nos trouxe a vida. Pelo Evangelho nos fez membros da família. Graças a Deus que nos alcançou pelo Evangelho que nos libertou. Graças a Deus que nos trouxe a vida. Pelo Evangelho nos fez membros da família. Nos fez membros da família. Nos membros da família. Não com palavras bonitas, nem com ganância e avareza, anunciamos o Evangelho de Jesus para a glória de Deus, não pela glória dos homens, nem buscando ser reconhecidos, mas agradando ao que prova corações. Somos servos de Deus. Graças a Deus que nos alcançou pelo Evangelho que nos libertou. Graças a Deus que nos trouxe a vida. Pelo Evangelho nos fez membros da família. Servindo de noite e de dia, em qualquer circunstância ou lugar, o Espírito de Deus nos constrange. O Evangelho anunciar, amando, exortando e consolando,
glória dos homens, nem buscando ser reconhecidos, mas agradando ao que prova corações. Somos servos de Deus, graças a Deus que nos alcançou pelo Evangelho que nos libertou. Graças a Deus que nos trouxe a vida pelo Evangelho, nos fez membros da família. Servindo de noite e de dia, em qualquer circunstância ou lugar, o Espírito de Deus nos constrange, o Evangelho anunciar. Amando, exortando e consolando, vivendo em santidade ao Senhor, chamados para o reino e glória, pertencemos ao Senhor. Graças a Deus que nos alcançou pelo Evangelho que nos libertou. Graças a Deus que nos trouxe a vida pelo Evangelho, nos fez membros da família. Graças a Deus que nos alcançou pelo Evangelho que nos libertou. Graças a Deus que nos trouxe a vida pelo Evangelho, nos fez membros da família, nos fez membros da família, nos fez membros da família. Não com palavras bonitas, nem com ganância e avareza, anunciamos o Evangelho de Jesus para a glória de Deus. Não pela glória dos homens, nem buscando ser reconhecidos, mas agradando ao que prova corações. Somos servos
Graças a Deus que nos alcançou, pelo Evangelho que nos libertou. Graças a Deus que nos trouxe a vida, pelo Evangelho nos fez membros da família. Servindo de noite e de dia, em qualquer circunstância ou lugar, o Espírito de Deus nos constrange, o Evangelho anunciar. Amando, exortando e consolando, vivendo em santidade ao Senhor, chamados para o reino e glória, pertencemos ao Senhor. Graças a Deus que nos alcançou, pelo Evangelho que nos libertou. Graças a Deus que nos trouxe a vida, pelo Evangelho nos fez membros da família. Graças a Deus que nos alcançou, pelo Evangelho que nos libertou. Graças a Deus que nos trouxe a vida, pelo Evangelho nos fez membros da família. Nos fez membros da família. Nos fez membros da família. Não com palavras bonitas, nem com ganância e avareza, anunciamos o Evangelho de Jesus para a glória de Deus. Não pela glória dos homens, nem buscando ser reconhecidos, mas agradando ao que prova corações. Somos servos de Deus. Graças a Deus que nos alcançou. E a equipe de música já pode ficar a postos. Vamos estar relembrando, né, para você que nos visita,
Para você que esqueceu por algum motivo de algum aviso, ou de algum PGs, né, de alguma informação, a gente vai estar recapitulando aqui novamente. E o pastor Simeão bem colocou, né, tem reforçada como servo, né? Então, se você é um servo de Deus, fique atento aos trabalhos que ele tem nos chamado a fazer, né? Então, começando pela manhã, né, cedo, ao amanhecer do dia, Deus tem enviado homens a trabalhar, e você que não foi, você que não está junto, você que quis dar uma relaxada, né, você perdeu mais um momento de estudo, você que deixou de estar participando, perdeu um pouco mais da comunhão de estar com os irmãos, tomando aquele belo café da manhã. Então, no Janauari, começou às 8 da manhã, ali, cedinho. No Cacau também teve o estudo da EBD. Aqui em Santa Etelvina, às 9 horas, o café da manhã. Vai contando comigo aí no dedo aí, só o domingo pela manhã, e 3. Aqui, eu falei, né, foi o terceiro. Em Santa Etelvina, ali na estação, próxima à estação do 307, mais um grupo às 9 da manhã. Outro no Parque Santa Etelvina, ali onde é a casa, que a gente compartilha a casa com o pastor Simeão, né? Eu e ele, né? Então, teve mais um grupo lá. Eu esqueci mais algum? Então, olha só, aí foram 5 os PGs, né? Então, você que esteja aqui próximo, você que queira participar num desses pela manhã, deu aquele banho bacana, vá lá tomar um cafezinho, compartilhar o evangelho, compartilhar a palavra. E Deus tem chamado homens a trabalhar. Então, Deus tem incentivado nós estarmos trabalhando juntos. E não parou por aí, isso foi só do domingo. E voltando de novo aqui, na quarta-feira, nós temos o culto de oração aqui na igreja, às 19h30. Nós temos o culto no Cacau, às 19h30. Nós temos o culto lá no Janauari, às 19h30. Então, você fica perguntando assim, tantos irmãos? Exatamente, nós somos uma família e um corpo, e Deus tem dado força e condições para estar ministrando o Evangelho. Então, você que não está indo, vá lá, tem alguém se sobrecarregando a levar ao Evangelho, mas não é um peso, é apenas para a glória de Deus. Então, continuando, na quinta-feira tem o PG, que é na casa do irmão Jaime, e às 19h... vai ser na casa da tia Carol, namorada do Sol. Arboreto. É no Arboreto, então. No Arboreto ali. Era antes. Tá, beleza. Então a tia mudou, né? Então agora é Arboreto. É ali próximo Coroado ali. Então esse é na quinta-feira, e na sexta-feira a gente tem o PG na casa da tia Eliana, ali na Cachoeirinha. E isso. Esse da semana. E no sábado nós temos o PG, ou seja, o grupo dos jovens, né? Que você que não tem acima de 100 anos, venha, participe conosco. Você é o nosso convidado, você está sendo convocado a estudar o Evangelho, você está sendo chamado, não é por mim, mas se nós bem entendemos a pregação, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Se você está aqui, não é eu que estou dizendo que você foi chamado. Então, Deus te selou com o Espírito Santo ali e carimbou. Então, venha, faça parte desse chamado. Você está sendo convocado, não por mim, como eu falei, mas sim por Deus. Não é uma pregação, mas é só um lembrete que a gente possa estar atento ao chamado do nosso Deus. Tá bom? Aí a gente vai ter uma conferência, né? Então vai passar um videozinho, dia 29 e 30 de setembro. Então, finalzinho, vai já cair um vídeo aí. Cair não, né? Vai já aparecer ali. Isso daí é só a demonstração. Que legal. Tá aí o vídeo já, imagina. Vamos ficar de pé? E nós sabemos pela revelação das Escrituras, como nós vimos na mensagem de hoje, que nós fomos eleitos por meio de Jesus Cristo. Vamos cantar a respeito disso, nesse momento. Por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos ser um corpo. Esse plano que estava determinado desde antes da fundação do mundo é um plano perfeito para resgatar as nossas vidas, para o louvor da glória de Deus.
salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a nossa história parecia ter chegado ao fim, a sua graça nos alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue nos libertou. Vamos cantar Jesus, o plano perfeito. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que nos transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele nos salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio nos céus. Resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. E tudo que ele fez foi obedecer
Santo e amado Deus, nós queremos te louvar e te engrandecer, porque o Senhor é um Deus grande e soberano, e ainda assim o Senhor escolheu nos amar. O Senhor escolheu nos abençoar com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. O Senhor escolheu nos fazer um povo eleito para anunciar as virtudes do Senhor que nos chamou das trevas para vivermos na tua luz gloriosa. Queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos deu de aprendermos tudo aquilo que nós aprendemos hoje, pelo privilégio de sermos igreja e aprendermos juntos todas essas coisas. Quero te pedir que o Senhor abençoe retorno para os nossos lares, nossa semana, que os nossos passos sejam guiados por Ti, na certeza de que o Senhor cumpre suas promessas e de que o Senhor com certeza voltará para nos buscar. Nesse dia glorioso, que nós sejamos encontrados fiéis por Ti, sendo uma igreja verdadeiramente fundamentada na palavra, que vive com unidade e abençoa as nações para o louvor da Tua glória. O que eu te peço e agradeço desde já, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amados, antes de terminar, quero só lembrar vocês que ali atrás nós temos ao lado direito o gasofilácio, se você trouxe seus dízimos, ofertas, promessas de fé. Também temos a cesta missionária, se você trouxe 1 quilo de alimento no bolso, como o pastor Jantas gosta de falar. Também, do lado esquerdo, nós temos uma caixa com pedidos de oração, se você quiser escrever algum pedido de oração. É isso, nós estamos terminados. Tenham uma ótima semana. Não vão embora correndo.